Queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor seja conosco, nos abençoe, nos guarde, nos envolva na sua paz, nas suas bênçãos, bênçãos da espiritualidade maior. O pensador e filósofo francês Voltaire, examinando a religião, a espiritualidade, ele que era cético e que em boa parte da sua vida havia permanecido materialista, ateu, cético, em dado momento, ao examinar as doutrinas religiosas que estavam disponíveis no seu tempo, a religião que não satisfazia Voltaire, porque um homem daquela capacidade intelectual, daquela estatura espiritual dele, não podia aceitar as explicações religiosas infantis que naquela época lhe eram oferecidas. Explicações, algumas delas, bastante rasas, graças às quais Deus era apresentado como um elemento criador arbitrário, déspota, cheio de vontades apaixonadas, que brincava com seres humanos, que castigava que compensava outros, de uma maneira bastante pessoal, com sentimentos bastante humanos, demasiadamente humanos. Voltaire, portanto, em boa parte da sua história, foi cético, materialista, ateu. Dedicou-se às letras, à filosofia, sendo uma das referências máximas do iluminismo francês. Se dedicou à arte de pensar, de raciocinar e de promover ideias maravilhosas para seres humanos. Conhecimentos enciclopédicos que favorecem-nos até hoje na compreensão da sociedade, da justiça, da ideia de igualdade. Não obstante, não se interessava pelas ideias religiosas, por causa desse caldo de cultura e desse contexto religioso da sua época. No entanto, no final da existência, na mesma época em que ele se torna maçom e que começa a frequentar a loja Nove Irmãs em Paris, Voltaire, que se volta a uma compreensão religiosa da divindade de maneira diferente, uma compreensão mais madura e mais sofisticada, uma compreensão mais compatível com o intelectual e com a sabedoria que ele tinha. Ele vai dizer uma frase que tem um pouco de ironia, que tem um pouco de sabedoria, mas que sobretudo tem muito da capacidade desse homem, desse filósofo em aprofundar as questões. Ele vai dizer mais ou menos assim: se não existisse Deus, seria necessário inventá-lo. Porque Deus é uma ideia bastante interessante, sofisticada e bastante necessária para compreender a vida, particularmente a vida inteligente, a vida humana. Allan Kardec, em um texto clássico da obra espírita, em O Livro dos Espíritos, quando examina as alternativas da vida humana, as várias possibilidades de compreender a vida humana, a hipótese materialista, que diz que nós não temos uma alma, ou que, se quiser, a alma, como diziam os filósofos materialistas da época, é apenas um suor do cérebro, uma sudorese cerebral, uma secreção como a urina é dos rins, ou a bilis é do fígado, como diziam os pensadores materialistas da época de Kardec. Essa é a hipótese materialista. Portanto, diz Allan Kardec, na hipótese materialista, você é um conjunto de células
de órgãos. Você é uma máquina que age de acordo com o seu corpo e, portanto, você não deveria nem ser recompensado pelo bem que você faz, nem ser castigado pelo mal que você faz, porque você não tem nem mérito nem responsabilidade. Afinal, você é uma simples máquina física que age conforme a sua natureza, a sua essência, sem responsabilidade. Kardec vai dizer que essa é uma das alternativas da vida. Uma outra alternativa da vida é a concepção religiosa mais conhecida. Quando o corpo nasce, a alma é criada por Deus para aquele corpo. E Kardec vai apresentar no seu texto, esse texto clássico, dizendo em O Livro dos Espíritos que essa hipótese, embora seja um pouco melhor do que a materialista, não soluciona uma série de questões. Porque os seres humanos são tão diferentes, já que a alma é criada no momento do nascimento. Porque alguns já nascem com características físicas e mentais saudáveis, e o gêmeo, às vezes univitelino, monozigótico, com a mesma carga genética, apresenta desde cedo doenças físicas e psíquicas. Por que tanta diferença? Porque o homem de agora é diferente do homem da Idade Média. Por que melhorou? Se a alma é criada no momento do nascimento. Porque a humanidade de hoje parece uma humanidade melhor do que a humanidade da época da Pedra Lascada, do período paleolítico. Se a alma é criada no momento do nascimento, deveria partir do mesmo ponto. De uma mesma posição. E examinando essas questões de uma maneira muito mais rica, muito mais bem elaborada do que nós estamos falando aqui, Allan Kardec mais tarde conclui que essa hipótese também não satisfaz. E ao enveredar pela alternativa da pluralidade das existências corporais, que ficou conhecida com o nome de reencarnação, Allan Kardec vai concluir, depois de uma série de raciocínios lógicos, que a reencarnação é a melhor forma de explicar as coisas que acontecem conosco. Sem a reencarnação, não haveria uma compreensão mais exata da justiça divina, da legitimidade de Deus, do Criador, e nem compreensão lógica coerente das diferenças humanas, nem das diferenças humanas de aptidões, nem da diferença de destino, porque as tragédias se abatem com uns e com outros, parece que tudo dá certo. E Allan Kardec, então, diz uma frase que é uma pérola preciosa. Ele vai dizer o seguinte: certo filósofo, ele estava se referindo a Voltaire, certo filósofo disse que se não houvesse Deus, seria necessário inventá-lo. Pois eu digo, se não houvesse reencarnação, seria necessário inventá-la. A reencarnação é essa chave que nos ajuda a entender e que ao longo dos tempos a própria reencarnação não foi muito bem entendida, por isso que não foi aceita, envolvida em superstições antigas, das antigas civilizações que não compreendiam a profundidade do processo reencarnatório, foi adornada por uma série de elementos, como é o caso da metempsicose, presente hoje na doutrina de várias tradições budistas. Você fez algo errado, como punição, você reencarna em animal e volta em corpos animais. Ou então, a ideia de que o indivíduo reencarna em objetos, em estátuas, em pedras, em vegetais. Ou então, a ideia de que a reencarnação é uma forma de explicar as diferenças sociais de castas, até hoje presente em parte da Índia. E que quando Gandhi, esse espírito missionário, esteve na Terra, lutou a vida inteira, e diz o espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, na obra portentosa A Caminho da Luz, que até hoje Gandhi no mundo espiritual luta espiritualmente para que essa ideia de casta seja eliminada da Índia. Porque a ideia de que fizeram da reencarnação na Índia é o seguinte: se você é pária é a expressão da classe social mais miserável da Índia, você deve ficar assim, não deve lutar para melhorar a sua vida, porque você está ali para pagar. E os párias devem sofrer. Os párias na Índia nem olham para outras pessoas, porque como eles vêm com muitos karmas
segundo a crença, se ele ficar olhando para as pessoas, eles podem derramar o seu karma nos outros. Eles são aqueles que fazem os serviços mais hediondos, são assassinados tranquilamente no meio da rua. E a reencarnação é usada para explicar os marajás que devem gozar porque fizeram por merecer, os miseráveis que devem sofrer. É claro que essa ideia não é uma ideia correta da reencarnação. Não é uma ideia exata da reencarnação. É uma ideia muito equivocada da reencarnação. Mas é assim que está presente na Índia. É assim que esteve totalmente alterada no mundo antigo. Os egípcios acreditavam que o indivíduo voltava à reencarnação no mesmo corpo. Daí os faraós eram enterrados e eram mumificados para manter o cadáver e colocava pedra preciosa, joias, mel, porque o mel se conserva há muito tempo, às vezes cristaliza, mas fica ali conservado. Apesar do Ministério da Agricultura do Brasil dar 2 anos de validade, quando você for comprar no mercado tem 2 anos de validade o mel, mas há uma crença de que o mel resiste muito mais do que isso, porque encontraram mel nas pirâmides do Egito de faraós de centenas de milhares de anos e ainda era comestível, era para consumo, era possível para consumo. Joias preciosas, roupas e comida, para que quando eles reencarnarem e voltar, na concepção do povo egípcio, no mesmo corpo, encontrem já tudo que ele possa ter e que possa usufruir para continuar sua vida na Terra. Vejam que a reencarnação ao longo dos tempos era intuída, era compreendida, mas não era compreendida de uma maneira clara. Era compreendida de uma forma muito misturada com muita coisa. Não era muito bem compreendida. Embora se acreditasse na reencarnação ao longo da história, nunca foi muito bem compreendida, conforme é compreendida hoje pela doutrina espírita. A doutrina espírita resgata a ideia da reencarnação, que é uma das ideias mais antigas da humanidade. Sempre houve a ideia da reencarnação. Os grandes filósofos defendiam a reencarnação. Mas a doutrina espírita resgata agora com uma lógica, com uma coerência, tirando os excessos, tirando as superstições, tirando as loucuras que o povo foi colocando em cima da reencarnação, que nunca teve, para apresentar a reencarnação no sentido evolutivo. O salto que a doutrina espírita dá não é a reencarnação, porque a reencarnação já é uma tese conhecida antigamente. Inclusive, os judeus, na época de Jesus, boa parte acreditavam na reencarnação. Tanto é que quando Jesus perguntou a Pedro e aos apóstolos, que dizem a respeito de mim, está lá no Evangelho de Mateus e de Marcos, e aí Pedro diz, Senhor, dizem que tu és Jeremias, Isaías, Elias, um dos profetas que voltou. Se o povo dizia isso, é porque havia a crença na reencarnação. E acreditava que Jesus era um desses que voltou, embora ele não fosse nenhum desses. Olha só. A reencarnação sempre foi um conceito aceito e defendido. Mas o salto da doutrina espírita não é a reencarnação, é a ideia de evolução espiritual que a doutrina espírita dá. Essa ideia de evolução, de progresso, você não encontra em lugar nenhum como a doutrina espírita apresenta. Porque a doutrina espírita vai responder por que a humanidade de hoje é diferente da humanidade da Idade Média, de 1000 anos atrás. A reencarnação, na doutrina espírita, vai dizer, sabe o quê? Porque é a mesma humanidade que está voltando melhorada. São os mesmos homens que estão voltando à Terra mais purificado. Somos nós que estivemos lá cometendo os crimes bárbaros, fazendo coisas hediondas e estamos voltando. Então a reencarnação nos dá uma ideia de evolução. Então quando você vê o seu vizinho que quer se meter a brigar com todo mundo, que vive xingando os outros na internet, que vive atacando A, B ou C na internet, talvez ele já esteja evoluindo com isso. Porque talvez nas outras encarnações ele saía cortando cabeça. Olha como é uma evolução. Só que agora é criticar os outros na internet ou xingar. Já é uma evolução. Se você vê alguém que tem uma vida assim, que quer namorar com todo mundo, quer ter uma namorada a cada mês,
talvez ele já esteja mais evoluindo. Porque pelo menos está com várias, só que uma de cada vez. No passado era com 500. E queria fazer sexo com todo mundo. Você não sabe. Então a reencarnação vai lhe dar uma ideia de evolução espiritual. A reencarnação vai dar uma ideia de progresso. E esse é o salto principal da doutrina espírita. Vai dizer que à medida que o homem volta e reencarna, ele vai aperfeiçoando, mudando os instintos primitivos, mesmo que não queira, com as lutas do dia a dia, com o bate-cabeça do dia a dia, com as experiências, com os atritos, ele vai se aperfeiçoando. Mesmo que ele seja cabeça dura, ao reencarnar 1, 2, 3, 4 vezes, ao voltar à Terra, com o dia a dia da vida, como ele quer comer, ele não quer passar fome, ele vai trabalhar. Aí no trabalho ele tem aborrecimento no trabalho, ele tem relações com os outros, aí ele faz família, se for o caso, aí ele tem relações familiares, mesmo teimoso e rebelde, ele vai evoluindo com isso. É claro que essa evolução é bem devagar, porque essa evolução do bate-cabeça é uma evolução que demora muito. É diferente da evolução consciente, que é quando eu escolho me aprimorar moralmente, eu escolho fazer o bem. Aí eu acelero. Enquanto isso, vai ser esse bate-cabeça e vai ser os sofrimentos, que vai despertando o indivíduo para si mesmo. A proposta espírita, portanto, na reencarnação vai dizer que eu sempre vou progredindo, hoje melhor do que ontem, e amanhã melhor do que hoje. O espírito começa em termos bem primários. E do primarismo, vai desenvolvendo raciocínio, vai desenvolvendo sensibilidade, emoções, sentimentos de dedicação, de amor, de afeto. A princípio na posse. Aí da posse, mais tarde, a compreensão, a estima, a amizade e assim por diante. Porque Deus envia o Espírito ao corpo e na matéria, ele mergulha na matéria para da matéria se libertar. Para da matéria superar. Olha que coisa interessante. Porque na vida física, a vida vai te dando coisas e depois vai te tomando. E você aprende a usar, a gerenciar, a administrar e depois aprende a ceder, a dar, a renunciar. Em várias situações a vida é assim. Quer ver uma coisa? Filho. Quando o filho é pequeno, você tem uma sensação que é seu objeto. Que é seu, que é uma coisa sua. Saiu de você, no caso da mulher, mas mesmo no caso do pai, é meu filho. Eu que dou conta, eu que imponho, eu que direciono. Pequenininho é assim. O amor cuidado vai dando uma sensação a você que você é dono. E precisa que você tenha essa sensação, porque pequenininho, se você não tiver essa sensação, ele pula de um lugar alto porque ele não tem discernimento. Ele pode cometer um acidente e morrer. Então você precisa estar controlando mesmo, ser controlador. Agora, quando ele tem 30 anos, se você ficar controlando ele, você vai enlouquecer seu filho. O que é amor em uma fase, em outra fase já não é mais. O que é afeto em uma fase, em outra fase a vida exige outra coisa. Então a vida dá, olha que coisa, que negócio. Vida dá, você se sente dono, etc. E depois você tem que aprender a liberar. A dar liberdade. Essa é a proposta da reencarnação. E o espírito vai evoluindo em diferentes fases. Diferentes aspectos. Diferentes oportunidades. Uma das coisas mais interessantes que a doutrina espírita diz é que existem escolhas que são feitas antes do nascimento. Essas escolhas é uma das coisas mais interessantes da proposta espírita. Por quê? Porque tem coisas que acontecem aqui nesse mundo que são coisas que parece que a gente não escolheu, que pegou a gente.
seja para o bem, uma coisa que nos pega e a gente, não imaginava que isso ia acontecer comigo, seja uma coisa séria, uma coisa dura, uma coisa difícil, uma porrada da vida, que também nos pega de surpresa. Eu não fiz nada para merecer isso. Mas a doutrina espírita diz que boa parte dessas situações, às vezes, são escolhidas. Não foram sem escolha, só que a escolha foi feita antes do berço, antes do nascimento. Porque a escolha implica responsabilidade. E boa parte dos espíritos, sabe por que demora de reencarnar? Quando a gente vê na literatura mediúnica, o espírito demorando de reencarnar, passa 10, 20, 30, 50, 100, 200 anos, o espírito rebelde. Por quê? Porque em boa parte dos casos, os espíritos bons respeitam e não violentam a gente. Espero que o tempo amadureça a gente para que a gente tenha necessidade de querer reencarnar. Sabe por quê? Porque a escolha de querer reencarnar implica responsabilidade. Eu assumi a minha escolha para reencarnar. Ninguém escolheu por mim. Por isso que a maioria dos casos é assim. Por quê? Porque já pensou assim, sei lá, será que eu reencarno? Será que eu escolho reencarnar? Será que eu não escolho? Vou ver aí o que é que eu faço. Sabe de uma? Vamos tentar aí, vamos ver. Aí se não der certo, a pessoa desencarna, volta e diz, não deu, não tem problema nenhum, vou a outra agora. Não, ele precisa acreditar que pode dar certo. Ele precisa abraçar o projeto. Ele precisa escolher e dizer, não, isso daqui eu posso sair, eu posso ser vitorioso disso daqui. Porque se for tanto faz, ele não vai se envolver no projeto. Ele precisa acreditar que pode vencer, mesmo que não vença. Pode vencer. Os espíritos chegam a dizer a Kardec que há espíritos que escolhem tarefas maiores do que suas forças. E os espíritos bons podem saber até que ele está escolhendo uma tarefa acima de suas forças. Podem não permitir. Ou podem permitir para que ele aprenda com a experiência. Sendo sempre amparado pelo mundo espiritual. Ou seja, há fatalidades e situações dramáticas na vida física que a escolha aconteceu antes do mergulho na carne, antes do corpo. Kardec vai falar isso num capítulo chamado Escolha do Gênero de Provas. Quando vai dizer que o espírito escolhe as suas provas. Agora, a escolha das provas não é assim. Eu chego em casa hoje, vou fazer um pãozinho quente assim, com manteiga para botar, para tomar no café. E aí, de repente, queimo o dedo no café que caiu assim, pingou um pingo. E aí doeu um pouquinho. É porque estava programado. Que eu escolhi, antes de reencarnar, no dia tal de agosto de 2019, um pingo de café cair no meu dedo e aquilo estava programado. Porque eu escolhi isso. Não. Não são esses acontecimentos do dia a dia. De eu não estar olhando direito, descer a escada e cair no chão. Essas coisas do cotidiano não estão programadas, não são escolhidas. São escolhidas aquelas coisas de grande porte. Esse é o planejamento reencarnatório. Isso é que é chamado planejamento reencarnatório. Não há uma reencarnação igual a outra, como não há uma desencarnação igual a outra. Esse tema, eu estou fazendo um recorte do recorte, porque esse tema dá um seminário o dia inteiro para a gente falar. É muita coisa esse tema. Não há uma encarnação igual a outra, como não há uma desencarnação igual a outra. Eu vou começar com desencarnação. Quantas desencarnações que são diferentes? Uns desencarnam suave, outros demoram preso ao corpo, outros demoram fora do corpo, mas sem saber que desencarnaram, achando que estão lá vivos ainda, que estão encarnados, sentam na mesa, deitam na mesma cama, continuam fazendo a mesma coisa, achando que estão como se estivessem num sonho. Outros já se dão conta que estão desencarnados e ficam apavorados porque desencarnaram, e aí querem ficar na casa, apegado à casa, apegado às coisas que não são mais deles. Outros vão a hospitais, despertam em clínicas, em hospitais, outros vão a locais muito sutis, muito evoluídos, que a gente não consegue nem imaginar. Verdadeiros paraísos espirituais. São infinitas possibilidades. Emmanuel tem uma mensagem que vai dizer que a morte é um diploma de faculdade. Você entra na faculdade, você escolhe uma profissão. Você passa 5 anos, sei lá, 4, 5, 6 anos na faculdade. Por quê? Porque você escolheu se tornar aquele profissional. O diploma da faculdade é a certificação, é a autorização, é o documento que diz que você se tornou, sei lá, engenheiro, médico, advogado, professor, terapeuta, pedagogo, o que for. O diploma certificou que você se tornou aquele profissional. Emmanuel vai dizer que a morte é um diploma que certifica aquilo que você se tornou, que é aquilo que você escolheu ao longo da encarnação. E ele chega a dizer, segundo o mesmo princípio, a morte nos confere a certidão das experiências repetidas, aquilo que se repete, que eu fico alimentando na vida, a que nos adaptamos, de vez que cada espírito mais ou menos se transforma naquilo
que imagina. É desse modo que ela, a morte, extrai, tira, na hora que a gente desencarna, tira de nós mesmos o conteúdo mental nosso, obrigando-nos a viver transitoriamente dentro dele. Aí forma uma espécie de neblina, por isso que o espírito fica naquela neblina. Se ele viveu para a vida sensual, para a vida apenas física, sexo, estômago, sono, ele só viveu para os apetites do corpo, ele fica nessa neblina, sentindo as sensações, querendo comer, querendo fazer sexo, querendo dormir. Se foi alcoólatra, se foi tabagista, querendo beber, querendo usar droga, ele fica sentindo falta daquilo, como aconteceu com o André Luiz em nosso lar. Ele fica vivendo aquilo porque se condicionou a isso. E o aspecto da paisagem exterior que ele vê no mundo espiritual é o aspecto da sua consciência que se corporifica fora. Com aqueles espíritos que estão na mesma sintonia, ele automaticamente leva, aqui no plano físico não é isso? Se você quiser sair daqui e ir para um lugar, sei lá, tranquilo, de paz, você vai e o local vai ter de paz porque você está querendo essa paz. Se você quiser uma coisa agitada, quando você chegar no local, você vai ver que o clima está agitado também. Por exemplo, cachaceiro. Você já viu o cachaceiro chegar num local assim para tomar pinga, o local todo bonito, harmonizado, a atendente dizer, pois não, senhor, com aquela touca assim, daquelas toucas de padaria que as mulheres atendem, gentil, com batonzinho. Veja o local que o cachaceiro vai encher a cara de pinga. É aquele local assim. O ambiente exterior diz como é que ele está por dentro. Aquele ambiente reflete o que está por dentro. Aqui no mundo físico acontece isso. No mundo espiritual isso é automático. A pessoa é arrastada porque a sua consciência quer aquilo. Ao local que ele imaginou. Né? Ao ambiente que ele imaginou. Porque há coisas que são propícias para determinado ambiente. Já pensou você no churrasco? Bota uma música assim, uma música de Mozart. Concerto para violino e orquestra de Mozart, sinfonia concertante, o Requiem. Alguém vai dizer, peraí, isso aqui não é ambiente, não é compatível para isso, que negócio é esse? Não, bota aí uma barcarola de Chopin no piano. Não, no churrasco? Não. Aqui é samba, é pagode. É compatível com o ambiente. Agora você vai numa sala, por exemplo, de concerto, a sala organizada, aquela coisa limpa, elegante, não vai ter baile funk ali. É incompatível com baile funk ali. Por quê? Porque o ambiente reflete aquilo que as pessoas psiquicamente estão pensando. Eu tenho contado e contei recentemente nas minhas últimas 3 palestras um caso do livro Ação e Reação. Eu vou contar rapidamente. Uma mulher que viveu sendo atriz no mundo, até que engravidou, o companheiro a abandonou, uma vida extravagante, outras mulheres, para lá, não ficou, não acompanhou, não ficou ali com ela, e mais tarde abandonou e fugiu dos compromissos com a paternidade. E ela ficou sozinha com a criança, com a filha, e para cuidar da menina, na época, ela teve que reduzir a atividade profissional dela, trabalhou cada vez menos para cuidar da menina, foi arranjando trabalhos assim mais simples, doméstico, que fazia em casa, né? Costurava, fazia roupa e vendia, tal. Cuidou dessa menina com muito esforço. Quando essa menina chegou na idade assim adulta, começou a namorar, casou com uma pessoa, só que como não tinham ainda condição, nem ele nem ela não tinham condição de morar em outro lugar, foram morar com a mãe dela. O tempo passou, o genro começou a ficar implicando com a sogra, ela começou a implicar com a própria mãe, querendo mais privacidade, porque a mãe não dava privacidade para ela. Moral da história, a coisa foi evoluindo, eu estou encurtando muito o caso, a coisa foi evoluindo, ela decidiu botar a mãe para fora de casa. E chegou no dia, ela então disse à mãe, a mãe arrumou as malas, idosa já, está na porta de casa para sair. Eu não sei, André Luiz não disse qual foi o local, se foi aqui no Brasil, se foi na Europa, se foi algum lugar frio do país, mas assim, estava um inverno, chuva, um frio. E a mulher olhou e disse, minha filha, olha como está frio lá fora, está muito frio. E ela disse, e daí? O problema é seu, você tem que sair agora. Você vai sair hoje. E ela foi para a rua. Ficou na miséria, vagando, o mundo espiritual organizou, porque a assistência divina sempre existe.
Até que uma amiga sua de infância reconheceu ela na rua, pegou ela e abrigou dentro de casa, foi morar com a amiga, o tempo passou, foi morando de favor, ela passou o resto da vida ali, assim, morando com a amiga, e a filha decidiu ser feliz entre aspas, né? A felicidade que ela achava que tinha, mas nunca esqueceu. Porque a gente acha o seguinte, fez a coisa insensível, sem nenhum arrependimento, você não está dentro da pessoa. A consciência sabe, o remorso ficou. E o tempo foi passando, e aí começou a ter uma vida extravagante, porque para anestesiar a consciência e fazer de conta que não existia, abusando do álcool, se excedendo nas bebidas alcoólicas, relações extravagantes, começou a atritar com o marido, não deu certo o casamento. Moral da história, essa menina se excedeu, não chegou aos 50 anos e desencarnou. Voltou para o mundo espiritual com a consciência em remorso. Sem ver, sem enxergar direito, cega no mundo espiritual, a mãe que foi resgatá-la. Só que a mãe fez o máximo para não ser percebida que era mãe. Porque ela estava com a consciência tão em culpa que encontrar a mãe, ela ia sofrer mais ainda, por causa da culpa. Então a mãe ajudou, etc. Só que quando estava entregando ela no local para ela ser tratada, André Luiz vai ver, ela estava assim, delirando, demente. E aí a mãe fala alguma coisa para a equipe de André Luiz, e ela, naquela delírio, diz assim, esse anjo que me salvou, onde está? Quem é esse anjo que tem uma voz que se parece tanto com a voz da minha mãe? A minha mãezinha de que eu me lembro. O que eu queria destacar é que, sabe o que mais ela sofria após a morte? Frio. O tempo todo ela sentia frio durante esses anos no mundo espiritual. Aquela noite fria que ela expulsou a mãe, olha como a nossa mente ficou na consciência. E ela no mundo espiritual sentia um frio de matar ou de morrer. A consciência se punindo. Olha só. Então acontece isso, os espíritos chegam no mundo espiritual e ficam assim, afetados pela consciência. Agora, tem muita vítima também alterada. Se a mãe dela não tivesse perdoado e não tivesse tido uma reação de lidar bem com a prova, estaria no mundo espiritual mal também. Ivone Pereira, na obra Recordações da Mediunidade, visualizou um espírito que foi escravo aqui no Brasil e que estava perseguindo um sacerdote católico que ela conheceu. O sacerdote católico já estava numa esquizofrenia. Ele mergulhava na terra, cavava a terra para encontrar ouro, na alucinação de que ia encontrar algum ouro ali dentro da terra. Totalmente idiota, totalmente doente mental. E Ivone viu o espírito do lado. Disse, esse miserável não queria tanto ouro, matou a gente, explorou a gente por causa de ouro. Ele vai ter ouro. Eu estou transtornando ele para ele buscar ouro nessa alucinação dele. E quando ele morrer, ele vem para cá. Eu tenho séculos transtornando ele. Aqui no além, ele fugiu de mim, reencarnou e agora ele vai ver. Olha o que ele me fez e mostrou as mãos e os braços decepados. O espírito no mundo espiritual estava com os braços decepados. E ele contou a história. Eu era o escravo de melhor confiança dele. Ele, antes de ser esse sacerdote católico, ele foi um senhor de engenho. E eu era escravo da maior confiança dele. Sumiu um objeto da sala dele. E ele achou que fui eu e não fui eu. Para punir-me, ele cortou, me decepou os braços. E eu acabei morrendo de hemorragia. E o espírito estava com o braço decepado. Mas por quê? Se ele foi vítima? Por causa da mágoa. A mágoa, o ódio e a perseguição de fazer mal fazem ele ficar com os braços decepados. Então, tanto aquele que faz o mal se dilacera e fica assim mal, quando aquele que é agredido e que fica sem perdoar. Porque o perdão liberta a gente, não liberta o outro. O outro que fez o mal somente vai se liberar quando regularizar perante a lei, porque ele deve à lei. Por que ele deve à lei? Porque ele deve à própria consciência. A lei está na consciência. Ele não deve a mim. Ele agrediu a lei através de mim. Se eu o perdoo, é eu que me liberto dele. Você quer encontrar novamente aquele a quem você não gosta? É só você ficar magoado. Quando você fica magoado e fica sem perdoar, sem ressentimento, sabe o que você está dizendo para o universo? Eu quero você de novo perto de mim na próxima. A melhor forma de libertar e de não ver o outro é perdoar. É por isso que Jesus não tinha nenhum vínculo com Pilatos nem Herodes.
Você acha que Jesus vai reencarnar na próxima para ficar com Pilatos e Herodes, para Herodes refazer o que fez com ele, agora fazer o bem dele? Não, ele está livre desse processo. Eles que devem a lei. Então o perdão nos liberta. Na verdade, o ódio, a mágoa é que nos une. O que liberta é o amor. Agora imagine, por exemplo, um espírito que é viciado aqui na Terra, que vive em vício. Chega no além, o vício prossegue. Como eu falei aqui, já pensou esse povo desencarnando, chegando no mundo espiritual e querendo continuar a viver o baile funk? Agora de graça. Porque no mundo físico já ia para o baile funk pagando, agora de graça. Imagina que esse espírito não precisa pagar ingresso. Então, se a desencarnação tem essas possibilidades, agora imagine a reencarnação. A reencarnação tem inúmeras possibilidades. Como a gente sabe na doutrina espírita, começa na fecundação, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, começa a reencarnação quando há espírito ligado. Viu? Quando há espírito ligado. Porque há processos em que não houve espírito para aquele corpo. O que é que acontece? Um aborto espontâneo. Uma fecundação que aconteceu, porque às vezes pode acontecer a fecundação biológica sem espírito estar ali. Aí acontece duas coisas. Uma é o embrião não se desenvolver, não evoluir. E o que é que acontece? A mulher nem sabe que está grávida e daqui a pouco tem uma hemorragia, tem um coágulo, tem alguma coisa. Por quê? Porque era só uma massa, era só um elemento orgânico. Em alguns casos, por incrível que pareça, a coisa pode evoluir, crescer, mas não tendo espírito, não cresce na divisão celular de maneira organizada. Cresce uma massa disforme. E aí quando chega, fica grávida, etc. E quando pare, é o chamado natimorto. Que hoje em dia não tem mais, porque hoje em dia a mulher vai com 3 meses faz ultrassom. E o que é que o médico diz? O coração não está batendo. Infelizmente, o coração não bate. Nesse caso, ou não havia espírito para aquele corpo, ou havia um espírito que foi organizando o processo e de repente ele recuou, diz Allan Kardec, recuou e rompeu o laço. Teve medo da tarefa que ele ia ter aqui no mundo. Né? Então, agora, quando o espírito se liga mesmo à organização, olha, esse processo é tão louco que a ciência não consegue entender. Como é que de uma célula de outra, aí começa o embrião, aí se dividir, aí surge uma célula do cabelo, uma célula do osso, uma célula do olho, uma célula cardíaca, uma célula que vai dar origem ao neurônio. De um mesmo processo vai se organizando de maneira perfeita as células ósseas, as células de cabelo, a célula da pele, da epiderme. É como se você plantasse abacate e nascesse dali laranja, couve, melancia, tudo dali. A ciência não consegue entender. Por quê? Porque o princípio organizador por detrás é o espírito, que está imprimindo a sua bagagem naquele óvulo, naquela célula ovo, naquele gameta feminino que foi fecundado. E o espírito, diz Allan Kardec, experimenta uma perturbação, que é uma espécie de torpor, ele vai entrando numa espécie de sonolência, ele vai dormindo para a vida espiritual para despertar na vida material. À medida que a gravidez avança, ele vai adormecendo mais. E o nascimento com o choro da criança é um símbolo de que ele está despertando para a vida física, enquanto está adormecendo para a vida espiritual. Esse é o processo reencarnatório que acontece ali no período do encontro do casal, né? Do planejamento do casal e assim por diante. Agora, o planejamento reencarnatório vem antes do processo, que é a programação do que ele vai fazer. E aí a gente tem, por exemplo, o corpo que escolhe já dá indício de algumas coisas. Porque a depender do corpo que ele escolhe, a genética que ele vai usar, o tipo de genética que ele vai ter, seja uma genética que vai herdar, ele vai herdar alguma característica, alguma tendência, seja um corpo que não vai apresentar alguma tendência de doença, etc. Mas se ele trouxer alguma carga, ele nasce com um corpo saudável e imprime mais tarde no corpo aquela doença que ele precisa. Se for o caso. Se não for o caso, ele tem saúde. A família que ele vai reencarnar, portanto, o tipo de relação que ele vai estabelecer inicialmente, né?
Os encontros que ele vai ter, você vai encontrar o fulano ou beltrano. Agora, o que é que vai acontecer desses encontros é sua liberdade, seu livre-arbítrio agora. Vitor Hugo Pordivaldo vai dizer, há encontros que são encontros. A pessoa encontra pela primeira vez e fez uma relação agora. Não tem coisa de vida passada. Há encontros que são reencontros, diz Vitor Hugo. E ele vai dizer, há reencontros que são verdadeiros desencontros. Então, a vocação, a habilidade que o Espírito traz, a aptidão, vai fazer ele ser empurrado para aquela área de profissão, de trabalho, de atividade, ou aquela área de lazer que ele gosta mais, pelo tipo de aptidão, de vocação. Ou seja, o que eu quero dizer é que tem coisas no planejamento que é automático, a partir das coisas que a gente já traz, da carga que a gente já traz. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, os espíritos muito infantis, muito primitivos, muito primários, que são espíritos muito rebeldes, que são crianças. Eles não têm como escolher, porque eles não têm senso. Esses, como eu disse, não é a maioria, é a exceção. Os espíritos superiores escolhem por ele. São as chamadas reencarnações compulsórias. E eles reencarnam de maneira compulsória. Do outro lado, há os espíritos muito missionários, que esses participam da reencarnação, há uma escolha do momento social, outros espíritos reencarnam antes para preparar a chegada dele. São espíritos muito missionários, que a tarefa deles vai ser coletiva, vai afetar a humanidade, na ciência, na religião, na filosofia. São espíritos muito missionários, a genética estudada, e assim por diante. E há o grosso, que é no meio, que é a média geral, que é a maioria de nós, que nem é missionário, nem é tão infantil assim, portanto pode escolher, pode opinar, pode sugerir, mas vai ser avaliado se é possível ou não. Essa é a grande média de espíritos que já tem senso para pedir, para conversar com os técnicos da reencarnação e eles avaliarem se é possível ou não. É possível? Não, meu filho, você já errou demais nessa área. Mas eu queria assim uma folga financeira, né? Queria ter assim uma condição assim, nascer numa família que tem condição financeira, para ter nas últimas 5 encarnações, você vê com facilidade financeira, ele só fez besteira. Agora vem pobre mesmo. Mas não, e feio. Porque beleza física é um problema. Quando a gente tem muita beleza física, também faz um monte de bobagem, porque fica fascinado, deslumbrado, aí as pessoas só chegam com os interesses. Quase sempre os espíritos que vêm com fama, com poder e com beleza física caem. São raros que conseguem passar bem, porque se perdem no meio. No livro Missionários da Luz, tem uma mulher que está com o mapa genético dela, reencarnação. E aí André Luiz está na fila para observar os planejamentos reencarnatórios, para entender um pouco mais. Né? Tem até o caso de Segismundo, de Missionários da Luz, que é muito conhecido, né? E aí ele fica olhando. Aí o benfeitor espiritual, responsável pelo departamento da reencarnação, chega e diz, pois não. E não, ela chegou primeiro. E aí ela se aproxima e disse, benfeitor, é o seguinte, eu estou vindo aqui no mapa genético, mas assim, eu queria pedir uma alteraçãozinha. Eu estou achando que meu corpo está muito bonito. Vê que mulher que vai dizer isso. Meu corpo está muito bonito, eu queria uma alteraçãozinha. Eu quero lhe pedir, sugerir para ter uma alteração aqui na tireoide e eu voltar com um problema na tireoide. Ele diz, mas fulana, não tem tanta necessidade assim. Não, mas eu lhe peço, sabe por quê? Eu já tenho consciência que nas últimas encarnações eu só fiz besteira com a beleza física. Só fiz besteira. E se eu voltar com beleza física, sensual de novo, eu vou cair de novo. E eu não quero isso. Eu quero essa alteração na tireoide, porque não vai eu não vou no mundo físico ser tão atraente assim. Meu Deus, que mulher vai dizer isso? Só no mundo espiritual mesmo. Querer não ser bonita. André Luiz fica impressionado com aquilo. Imagina, alteração na tireoide, então tem a coisa do metabolismo, talvez ela vai ter que lutar a vida inteira contra a obesidade, a depender do tipo de problema na tireoide, e principalmente no passado, que não tinha remédio nenhum. Né? A gente está falando de um projeto reencarnatório que aconteceu na década de 40. O livro Missionários da Luz foi na década de 40. Então foi antes disso que aconteceu. Já que foi publicado na década de 40, esse caso aconteceu antes da década de 40. Né? Então, vejamos. O espírito desencarnado, ao planejar o seu processo reencarnatório, ele pensa de uma maneira muito mais... Aqui no mundo a gente vai dizer, meu Deus, não dá para dar um desconto de 20% aí, não, está pesado demais. No mundo espiritual, o espírito pensa de uma maneira mais liberta. Kardec vai dizer,
Por isso que o ser humano na Terra, que se queixa, que reclama, é porque pensa mais como ser humano do que como espírito. Kardec vai dizer isso no Livro dos Espíritos. O indivíduo na Terra pensa mais como homem, homem aqui no sentido de humano, homem e mulher, do que como espírito. Funciona mais como homem. Então, meus amigos, o processo reencarnatório, o planejamento reencarnatório envolve essas nuances todas. Todas essas características. E Joana de Ângeles vai dizer em uma das suas obras o seguinte: quer saber o planejamento da sua reencarnação? Faça uma autoavaliação. Veja aquilo que te incomoda, aquilo que o tempo todo te aborrece. Veja aquilo em que você de vez em quando repete o mesmo erro. Aquela tendência que você tenta lutar, vencer, de vez em quando você está repetindo o mesmo equívoco. Veja aquilo que você não tem, porque tudo aquilo que me faz falta hoje é porque eu desperdicei ontem. Seja na saúde, seja no financeiro, seja na vida amorosa, seja na vida familiar, qualquer área. Tudo aquilo que eu usei demais e abusei me faz falta. Eu venho em carência para valorizar. Planejamento reencarnatório. Por quê? Porque a gente vê aquilo como uma tragédia. O espírito vê aquilo como uma aprendizagem que vai fazer ele crescer, evoluir. E alguns planejamentos o espírito não errou naquilo. Não necessariamente ele tem um débito, não é uma expiação, mas ele pede para evoluir mais. Olha só. Ele pede dificuldades para evoluir mais. Porque ainda, infelizmente, durante muito tempo ainda, em nosso nível de consciência, a gente vai precisar do sofrimento. Chegará o dia que a gente vai escolher só o amor que cobre a multidão de pecados. E o sofrimento não vai ser mais necessário. Mas, infelizmente, a gente ainda amadurece na dificuldade. A gente ainda cresce, a gente só mergulha dentro de nós mesmos quando a gente está sofrendo. Quando tudo vai bem, a gente se torna egoísta, passa a não mais olhar para o lado, passa a ser insensível em relação ao próximo, não se importa mais com os outros, está tudo bem, a gente vive apenas uma vida material, mas quando a coisa dói, a gente busca religião, a gente busca se conhecer mais, a gente busca meditar, orar a Deus. O sofrimento faz a gente buscar a divindade. O planejamento reencarnatório, portanto, passa por essas nuances. Nuances as mais variadas. Algumas das quais são muito interessantes a gente pensar. Porque a gente escolhe e aqui no mundo os espíritos vão favorecendo para que aquele programa dê certo. Mas a gente pode alterar. A gente está o tempo todo alterando. O tempo todo a gente pode mudar. A depender da minha atitude. Se eu reencarno para receber 3 espíritos como filho e opto por ser sacerdote e me torno padre católico, eu alterei com o meu livre-arbítrio. Tem consequência. Aqueles 3 espíritos estavam na minha conta. Como é que faz? Talvez esses espíritos vão reencarnar em outro lugar e vão chegar a mim de uma outra forma. Se for o caso. Se for necessário. Eu posso alterar o meu planejamento na vida física para pior ou para melhor. Agora, é claro, sem sombra de dúvida, nós estamos programando automaticamente, na lei de causa e efeito, a nossa próxima encarnação. Porque tem coisas que são automáticas. O automatismo da lei, como diz Filomena de Miranda. Se eu estou agindo no mal, aquilo eu estou semeando na vida que vai uma hora voltar para mim. Se eu estou produzindo no bem, aquilo vai gerar efeitos positivos para mim. Inevitavelmente. Não há dúvida quanto a isso. No livro Ação e Reação, novamente, já caminhando para terminar, tem um caso também que me chama muita atenção, que é o caso de 2 irmãos, Lucas e Ascânio, se não me falha a memória, que André Luiz conheceu espíritos já elevados, espíritos nobres. André Luiz chegou àquela luz que eles irradiavam. E aí começou a se inteirar da história deles. Eles estavam mais de 5 séculos no mundo espiritual, sem precisar reencarnar, fazendo bem a tanta gente, que André Luiz ficou impressionado com a grandeza espiritual deles. Sabe o que aconteceu? Eles queriam evoluir mais. Mas não sabia por onde. Aí pediu aos benfeitores espirituais para fazer regressão a vidas passadas.
Aí começou a fazer no último século, 2 séculos, 3 séculos, 4 séculos, até agora estava tudo bem. Tudo ali do passado, eles estavam tomando consciência e estavam tudo ok. Tudo sanado, tinham consciência, mas já se recuperaram pelo bem que fizeram. Foram recuando até que se viram numa reencarnação lá no século 13, eu acho, 13, 14, da Idade Média, onde se viram os dois como irmãos, mais de uma encarnação como irmãos, cometendo um homicídio com alguém, jogando essa pessoa de um lugar, 2 pessoas, cada um jogou uma, de um lugar alto, por conta de uma trama política junto à Idade Média, né? Na época da Idade Média. Eles voltaram impactados, e aí o benfeitor, quer recuar mais? Quer saber mais? Um pouquinho mais? Porque tem mais coisa. Eles, não, tá bom. Tá de bom tamanho. A gente vai reencarnar para resolver esse problema. E como eles tinham méritos, eles reencarnaram no começo do século XX. Foram 2 irmãos conhecidos na engenharia e na eletrônica e se dedicaram à aeronáutica no começo dos aviões. Contribuíram para a evolução da aeronáutica e morreram no acidente de avião, do alto. Resgataram. Recuperaram. E aí o benfeitor disse assim, eles tanto contribuíram com a humanidade, como com um acidente que não tinha mão assassina de ninguém, viveram aquilo que eles fizeram outra, porque eles escolheram isso. Aí André Luiz perguntou, então todo mundo que atirou alguém do alto vai morrer do avião assim? Não. O benfeitor disse, não, cada caso é um caso. Muitos daqueles que atiraram algum alto, se eles não tivessem méritos, seria um acidente dentro de casa, cairiam de um lugar alto quando criança, uma doença, um problema, um acidente no dia a dia e desencarnariam. Mas eles, como tinham méritos, eles foram brilhantes, contribuíram para a humanidade e ofereceram a vida deles, correndo. O acidente estava programado assim, tal dia vai acontecer o acidente? Não. Mas como estava no começo da aeronáutica, a possibilidade era grande, eles sabiam disso. E eles se ofereceram, doaram a vida deles em prol do progresso humano. Então vejamos que maravilha. Quanta coisa se encaixa no processo reencarnatório. Então a gente tem hoje uma liberdade, essa liberdade é influenciada pelos atos do passado. E a nossa liberdade atual está gerando as consequências do futuro. E a gente vai estar submetido no futuro, numa liberdade relativa, de acordo com aquilo que a gente está gerando agora. Ou seja, não é uma liberdade total, nem é um determinismo total. Lei de causa e efeito. Para toda causa tem efeito. Eu sofro os efeitos do passado e continuo tendo liberdade dentro desses efeitos que eu estou sofrendo agora. Essa é a lei de reencarnação, que vai fazendo o espírito se aprimorar, ser cada vez melhor. E por que, alguém vai perguntar, já estou terminando, e por que, Flávio? Eu não sei, por que eu não tenho assim a ficha minha? Baixa aí, faz o download da ficha minha assim da planejamento reencarnatório. Porque você não teria mérito de fazer o bem. Eu tenho um filho de 4 anos. Já pensou se eu soubesse da minha ficha? Não, você matou ele no passado. E agora está recebendo ele, tirou a vida, agora está dando a vida, recebendo ele como filho. Aí, quando ele fizer alguma malcriação na rua, eu não vou ter condição de dizer, para menino, dá o limite. Eu vou dizer, coitado, afinal eu matei ele. O que é matar uma pessoa para o que ele está fazendo? Deixa o bichinho. Eu não ia me recuperar com dignidade, porque eu ia saber o planejamento. Eu ia querer tratar os outros bem, porque está no planejamento que eu tratei mal, e agora eu tenho que tratar bem. E não porque eu tenho que tratar bem pelo bem. Não seria compatível com o progresso. Eu não evoluiria assim. Por isso que Jesus diz a Nicodemos, João capítulo 3, versículo 1 a 12, é necessário nascer de novo para entrar no reino dos céus. É necessário nascer da carne e do espírito para entrar no reino dos céus. Nascer de novo para ver, como disse Jesus. Ver é uma coisa, entrar no reino dos céus é outra. Porque nascer da carne, eu vejo. Mas nascer da carne e do espírito, ou seja, eu me melhorar à medida que eu nasço na carne, eu me progredir, eu me aprimorar, à medida que eu reencarno, eu não apenas vejo, mas eu entro no reino dos céus. Muito obrigado, muita paz.